Você já saiu do confessionário com a sensação de que nada realmente mudou dentro de você? Aquela inquietação silenciosa que sussurra que você confessou os mesmos pecados pela 10ª vez, recebeu a absolvição, mas continua caindo nas mesmas armadilhas, sentindo a mesma frieza espiritual? Você é fiel à prática, não falta às suas devoções, mas carrega o peso da culpa repetida sem experimentar a liberdade prometida pelo sacramento. Milhares de católicos vivem esse ciclo de frustração sacramental, acreditando que o problema está na sua fraqueza, quando na verdade está na forma como se aproximam do confessionário. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Você acabou de reconhecer a inquietação que habita seu coração, sentiu o peso da confissão que se repete, do perdão que parece não penetrar, da absolvição que não transforma. Agora prepare-se para uma verdade que vai desafiar tudo o que você acreditava saber sobre o sacramento da reconciliação. Jesus revelou a Santa Faustina algo que a Igreja sempre soube, mas que poucos realmente praticam. Uma verdade tão contraintuitiva que, quando você a compreender, nunca mais entrará no confessionário da mesma forma. Escute com atenção, porque esta revelação pode ser o divisor de águas entre a sua vida espiritual estagnada e a santidade que seu coração tanto anseia. Não é a quantidade de pecados confessados que purifica a alma. Não é a perfeição da lista que você memorizou. Não é sequer a sinceridade do seu arrependimento no momento em que você ajoelha diante do Padre. Cada passo tem um propósito específico que prepara sua alma, não apenas para receber perdão, mas para ser completamente recriada pela misericórdia divina. O primeiro passo é a hora da paixão interior. Reserve 15 minutos para contemplar uma cena específica da paixão de Cristo, mas não como um observador distante que assiste a um filme histórico. Contemple como causador direto daquele sofrimento. Escolha uma cena que mais toque seu coração. Pode ser Jesus no Horto das Oliveiras, suando sangue enquanto carrega o peso dos pecados da humanidade. Pode ser a flagelação, onde cada golpe rasga sua carne inocente. Pode ser a coroação de espinhos, onde o Rei do Universo é ridicularizado e humilhado. Escolha uma cena e mergulhe nela com esta pergunta devastadora: como meus pecados específicos contribuíram para este sofrimento? Olhe para Jesus no horto, e reconheça com honestidade brutal: aquele suor de sangue tem o nome dos meus pecados escritos nele. Aquela agonia não é abstrata, ela é pessoal. Quando você peca por orgulho, por impureza, por falta de caridade, por mentira, por preguiça espiritual, você adiciona peso ao cálice que Jesus teve que beber. Pegue um papel e uma caneta. Escreva a conexão direta entre seus pecados recorrentes e o sofrimento específico de Jesus naquela cena. Por exemplo, meu orgulho fez Jesus curvar-se sob o peso da cruz. Minha impureza rasgou sua carne na flagelação. Minha falta de amor cravou os espinhos em sua cabeça sagrada. Este exercício não é para torturá-lo com culpa mórbida, mas para quebrar a superficialidade que nos faz confessar pecados como se fossem itens de uma lista de compras. O que realmente determina se sua confissão será um ritual vazio ou um encontro de morte e ressurreição, é algo que acontece muito antes de você cruzar a porta do confessionário. Jesus disse a Santa Faustina, e estas palavras estão registradas em seu diário sagrado: não é a quantidade de pecados confessados que purifica a alma, mas a profundidade da imersão no meu oceano de misericórdia antes de entrar no confessionário. Deixe essa verdade penetrar em você como uma espada de luz. A maioria das confissões são ruins não porque faltam palavras. São vazias não porque você esqueceu de mencionar algum pecado. Elas permanecem superficiais porque faltam lágrimas interiores. Porque falta preparação mística. Porque você trata o sacramento como um balcão de atendimento rápido da graça, quando Jesus o preparou como um oceano profundo onde você deveria mergulhar até morrer para o homem velho. A confissão mecânica é aquela em que você chega, recita sua lista, recebe a fórmula de absolvição e sai aliviado por ter cumprido sua obrigação. Mas Jesus não derramou seu sangue precioso para que você cumprisse obrigações. Ele o derramou para que você experimentasse recriação total.
E essa recriação exige que você prepare o terreno do seu coração, antes mesmo de pronunciar a primeira palavra no confessionário. Existe um método de preparação mística que transforma a confissão de um ritual mecânico em um encontro de morte e ressurreição. Este método não foi inventado por nenhum teólogo moderno, foi ensinado pelo próprio Jesus a uma das almas mais privilegiadas da história da Igreja. Quando você vê a conexão real entre seu pecado e o sangue de Cristo, algo muda dentro de você. A contrição deixa de ser um sentimento fabricado e se torna uma dor genuína por ter ferido aquele que te ama infinitamente. Santa Faustina escreveu em seu diário que depois de praticar este exercício, ela nunca mais conseguiu pecar levianamente, porque via o rosto de Jesus em cada tentação. Uma alma que praticava este método, testemunhou: eu confessava o pecado da ira há anos, sempre com as mesmas palavras mecânicas. Quando contemplei Jesus sendo esbofeteado e cuspi no rosto, e escrevi no papel que cada vez que eu explodi com minha família eu cuspi no rosto de Cristo, algo quebrou dentro de mim. Chorei como nunca havia chorado. Minha próxima confissão não foi apenas diferente, foi um renascimento completo. A raiz da minha ira foi arrancada naquele momento de contemplação. O segundo passo é a confissão antecipada ao espelho. Antes de entrar no confessionário, confesse seus pecados em voz alta diante de um espelho ou de um crucifixo, como se Jesus estivesse visivelmente presente diante de você. Santa Faustina praticava isso regularmente, e relatou em seu diário que o constrangimento santo dessa prática destruía duas barreiras mortais que bloqueiam a graça: o orgulho residual que minimiza nossos pecados, e a vergonha falsa que nos impede de confessá-los com clareza total. Quando você se olha no espelho e diz em voz alta: Jesus, eu pequei por orgulho, por querer parecer melhor do que os outros, por desprezar meu irmão em meu coração, algo poderoso acontece. E ele está disponível para você agora, neste exato momento. Mas antes de revelar esse método, Jesus pede algo de você: um compromisso, uma declaração de intenção que sela sua decisão de nunca mais se aproximar do sacramento com pressa e superficialidade. Repita agora em voz alta, pausadamente, deixando cada palavra penetrar em sua alma. Jesus, ensina-me a morrer antes de confessar, para ressuscitar após a absolvição. Diga isso agora, não apenas leia. Pronuncie essas palavras como um voto sagrado, porque quando você declara essa intenção diante de Jesus, você está abrindo as comportas da sua misericórdia de uma forma que a simples prática rotineira jamais conseguiria. Esta frase não é uma fórmula mágica. É uma chave teológica profunda. Quando você pede a Jesus que te ensine a morrer antes de confessar, você está reconhecendo que a verdadeira confissão não começa no confessionário, mas no Calvário. Você está dizendo que quer contemplar sua paixão de tal forma, que seus pecados deixem de ser itens de uma lista e se tornem cravos que atravessaram suas mãos. Você está pedindo a graça de ver o custo real do seu perdão, para que quando a absolvição vier ela não seja apenas um alívio psicológico, mas uma verdadeira ressurreição espiritual. A diferença entre uma confissão boa e uma confissão ruim não está no padre que te atende. Não está na quantidade de tempo que você passa no confessionário. Não está sequer na gravidade dos pecados que você cometeu. A diferença está na profundidade da sua preparação interior. Você não pode mais se esconder atrás de palavras genéricas. Você não pode dizer pequei contra a caridade quando o que você realmente fez foi julgar cruelmente alguém e desejar sua humilhação. A confissão antecipada ao espelho força você a nomear o pecado com sua verdadeira identidade, não com eufemismos espirituais. Diga não apenas o pecado, mas a raiz. Confesso que pequei por orgulho, por medo de parecer fraco, por idolatria da minha própria imagem. Confesso que pequei por impureza, por buscar prazer egoísta, por usar outra pessoa como objeto, por profanar meu corpo que é templo do Espírito Santo. Confesso que pequei por preguiça espiritual, por preferir o conforto da mediocridade à exigência do amor heróico. Santa Faustina ensinou que este exercício tem um efeito purificador imediato. Quando você chega ao confessionário, as palavras já foram ditas, a vergonha já foi vencida, o orgulho já foi quebrado. O que resta é apenas derramar diante do sacerdote representante de Cristo aquilo que você já derramou diante do próprio Jesus.
A confissão deixa de ser um momento de tensão nervosa e se torna um momento de alívio profundo, porque o trabalho mais difícil já foi feito em casa, sozinho com Deus. Um jovem que adotou este método compartilhou: eu tinha vergonha paralisante de confessar certos pecados. Passava meses adiando a confissão, porque não conseguia pronunciar as palavras diante do padre. Quando comecei a praticar a confissão antecipada ao espelho, percebi que minha vergonha não era humildade, era orgulho disfarçado. Eu tinha medo do que o padre ia pensar de mim. Está no quanto você permitiu que o Espírito Santo escavasse em seu coração antes de você abrir a boca. Santa Faustina aprendeu isso da forma mais dramática possível. E nas próximas partes deste vídeo, você vai conhecer a visão que ela teve, o método exato que Jesus lhe ensinou, e como aplicar cada passo na sua própria vida. Mas tudo começa aqui, com esta revelação fundamental. A confissão que transforma é aquela precedida por uma imersão consciente, dolorosa e amorosa no oceano da misericórdia divina. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Tem o poder de quebrar ciclos de pecado que se repetem há anos. Tem o poder de transformar católicos praticantes em santos ardentes. Mas ela só alcançará outras almas se você ajudar a espalhar esta mensagem. Se você acredita que esta revelação pode libertar corações aprisionados na frustração espiritual, deixe o seu like agora mesmo. Faça com que esta mensagem de alerta e esperança chegue a mais almas que estão confessando os mesmos pecados há décadas, sem saber que existe um caminho de preparação que Jesus mesmo ensinou. Você não chegou a este vídeo por acaso. O Espírito Santo está te convidando a uma revolução sacramental. A pergunta agora é: você está disposto a abandonar a pressa e mergulhar na profundidade? É dia 22 de fevereiro de 1937. Estamos em um pequeno convento em Cracóvia, e neste exato momento, Santa Faustina ajoelha-se em oração diante do Santíssimo Sacramento. Seus olhos estão fechados, suas mãos unidas contra o peito. Quando confessei primeiro a Jesus diante do crucifixo, com toda a clareza e verdade, algo se libertou. No confessionário as palavras saíram com facilidade sobrenatural, e a paz que recebi foi indescritível. O terceiro passo é a súplica da recriação. Imediatamente antes de entrar no confessionário, faça uma oração de 3 frases que muda completamente a disposição da sua alma. Primeira frase: Jesus, eu não venho apenas buscar perdão, eu venho buscar recriação. Segunda frase: não quero sair daqui com as mesmas vestes manchadas, quero ser revestido de luz. Terceira frase: derrama sobre mim não apenas tua misericórdia que perdoa, mas tua misericórdia que transforma. Esta súplica é fundamental porque define a intenção da sua alma. A maioria das pessoas entra no confessionário pedindo apenas que Deus apague seus pecados, como quem pede para limpar uma mancha de um tapete velho. Mas Jesus quer fazer muito mais do que isso. Ele quer te dar um coração novo, uma veste nova, uma vida nova. Quando você pede explicitamente pela recriação, você abre as comportas da alma para que a misericórdia jorre com poder total, não apenas lavando a superfície, mas penetrando até as raízes mais profundas da sua inclinação ao mal. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe disse: quando uma alma me pede não apenas perdão, mas transformação, eu opero nela maravilhas que ela mesma não compreende imediatamente, mas que se manifestarão em fortaleza crescente contra as tentações que antes a dominavam. Uma mulher que vivia escravizada ao pecado da fofoca por décadas testemunhou: eu confessava, recebia a absolvição, e na semana seguinte estava fazendo exatamente a mesma coisa. O silêncio da capela é denso, quase palpável. E então, sem aviso, o véu entre o visível e o invisível se rasga. Faustina vê. Ela não imagina, ela não medita, ela vê. Diante de seus olhos espirituais, o confessionário da capela se transforma. As paredes de madeira escura permanecem, mas agora há uma luz que não vem de nenhuma vela, nenhuma janela. É uma luz que pulsa, que respira, que vive. E dentro daquele confessionário está Jesus. Mas não é o Jesus distante que muitos imaginam. Não é o juiz severo sentado em um trono de julgamento. É o Jesus do Calvário, ainda sangrando.
Suas mãos estão estendidas para frente, abertas, e de cada ferida nos pulsos jorra um fio de sangue vivo, vermelho como o rubi mais puro. Seu coração está exposto, aberto como uma porta, e daquele coração sagrado não escorre apenas sangue, jorra um rio. Um rio de luz e sangue misturados, como se a essência mesma da divindade e da humanidade se fundissem em uma cascata de misericórdia. Faustina vê uma alma se aproximando do confessionário. É uma alma comum, como a sua, como a minha. E ela observa atentamente o que acontece. Quando essa alma entra, o rio que jorra do coração de Jesus a atinge. A luz e o sangue a inundam completamente. Mas algo extraordinário acontece. Faustina percebe que essa alma não veio vazia. Ela veio preparada. Veio com o coração já quebrantado pela contemplação da paixão. E quando o rio de misericórdia toca, não apenas lava, quando aprendi a fazer a súplica. Mas existe um perigo real que pode anular completamente todo o poder deste método divino. Existem erros sutis, armadilhas espirituais que milhares de almas cometem sem perceber, e que transformam até mesmo a preparação mais sincera em esforço estéril. Jesus alertou Santa Faustina sobre essas ciladas, e ignorá-las é como plantar uma semente preciosa em solo envenenado. Preste atenção porque reconhecer esses erros agora pode ser a diferença entre uma confissão que liberta e uma confissão que apenas alivia temporariamente. O primeiro erro é a pressa disfarçada de devoção. Você decide praticar a hora da paixão interior, mas o faz enquanto olha o relógio, pensando na próxima tarefa, transformando 15 minutos de contemplação em 15 minutos de obrigação cumprida. Este é o veneno da superficialidade devocional. Jesus não pediu 15 minutos do seu tempo, ele pediu 15 minutos da sua alma. A diferença é abissal. Quando você contempla a paixão com pressa, você não está meditando, está apenas assistindo a um filme sagrado sem deixar que ele penetre seu coração. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe disse: prefiro 5 minutos de verdadeira imersão a 1 hora de presença distraída. A hora da paixão interior exige que você desligue o telefone, feche a porta, silencie o mundo externo e mergulhe de verdade. Se você não sente nada após os 15 minutos, se não houve ao menos um momento de conexão genuína entre seu pecado e o sofrimento de Cristo, então você não contemplou, apenas cumpriu um protocolo. Não apenas limpa, ele recria. As vestes espirituais dessa alma que estavam manchadas e rasgadas pelo pecado, não são apenas lavadas, elas são substituídas, completamente. A alma sai do confessionário revestida de uma luz branca tão radiante que Faustina precisa desviar o olhar. É uma brancura que não existe na terra. É a brancura da inocência batismal restaurada. É a brancura da recriação divina. Mas então a visão continua. Outra alma se aproxima. Esta também é sincera. Também confessa seus pecados. Também recebe a absolvição sacramental. O perdão é concedido. A graça flui. Mas Faustina nota uma diferença dolorosa. Esta alma veio apressada. Veio sem preparação. Veio tratando a confissão como um ritual rápido, uma obrigação a ser cumprida. E quando o mesmo rio de luz e sangue a atinge, ele lava sim. O perdão acontece. Mas as vestes permanecem as mesmas. Manchadas, gastas, remendadas. A alma sai perdoada, mas não transformada. Sai aliviada, mas não recriada. E então Faustina ouve. A voz de Jesus atravessa sua alma como uma espada de amor. Ele diz, e cada palavra é como um selo de fogo em seu coração. Quando uma alma se aproxima da confissão com o coração verdadeiramente contrito, preparado pela contemplação de minha paixão, eu não apenas perdoo. Eu recrio. Faustina descreve o som que preenchia a visão. Era o som de águas vivas correndo. Não era um som suave e distante. Era poderoso, como uma cachoeira que desce da montanha. E essas águas não lavavam apenas a superfície. Este erro transforma o primeiro passo do método em ritual vazio, e sem contrição verdadeira, os outros passos perdem sua força. O segundo erro é a confissão antecipada feita com palavras bonitas e eufemismos piedosos.
Você se coloca diante do espelho ou do crucifixo e diz: Senhor, confesso que não fui caridoso, quando na verdade você foi cruel. Diz: pequei contra a pureza, quando deveria dizer exatamente o que fez, com as palavras cruas da realidade. Este erro nasce do orgulho disfarçado de pudor. Jesus não precisa de tradução elegante do seu pecado. Ele viu tudo quando aconteceu. O que ele quer na confissão antecipada ao espelho é a sua humildade radical, a quebra do seu orgulho, o constrangimento santo que destrói a raiz da repetição. Santa Faustina foi brutalmente honesta consigo mesma neste exercício. Ela não suavizava, não maquiava, não escondia a feiura do pecado atrás de termos teológicos. Quando você usa eufemismos, você está protegendo seu ego, não purificando sua alma. E um ego protegido é um ego que voltará a pecar da mesma forma. A confissão antecipada deve doer no orgulho. Deve ser constrangedora. Deve fazer você sentir a pequenez diante da grandeza da misericórdia. Se você sai desse segundo passo sentindo-se confortável consigo mesmo, você errou o alvo completamente. O terceiro erro, e talvez o mais devastador, é pedir perdão sem pedir transformação. Você entra no confessionário após praticar os 2 primeiros passos, confessa seus pecados com sinceridade, mas na hora da súplica da recriação você apenas diz: Jesus, perdoa-me. Elas penetravam fundo, alcançando as raízes mesmas da inclinação ao mal. Lavavam não apenas os frutos do pecado, mas as raízes que os produziam. A emoção que transbordava do coração de Faustina naquele momento era de espanto absoluto. Espanto diante da diferença brutal entre receber perdão e receber recriação. Espanto diante da generosidade infinita de um Deus que não se contenta em apagar a dívida, mas que quer restaurar a dignidade original. Espanto diante da tragédia silenciosa de tantas almas que se aproximam do oceano de misericórdia com um copinho, quando Jesus quer afogá-las em sua graça transformadora. Esta visão não foi uma fantasia piedosa. Não foi um consolo emocional passageiro. Foi uma revelação registrada com precisão no Diário de Santa Faustina, nos parágrafos 1448 e 1602. Ali, com a simplicidade de quem apenas reporta o que viu, ela descreve como Jesus lhe mostrou a diferença entre 2 formas de viver o mesmo sacramento. Uma que recebe perdão. Outra que recebe recriação. Uma que trata a misericórdia como remendo. Outra que a recebe como renascimento. E a pergunta que esta visão lança sobre sua vida é direta e inescapável. Quando você se aproxima do confessionário, você vem apenas para ser perdoado ou para ser recriado? Você vem apressado, cumprindo uma obrigação, ou vem preparado, tendo contemplado o preço do seu perdão na carne dilacerada de Cristo? Você oferece a Jesus um copinho, ou se lança de corpo inteiro no oceano? A diferença não está na validade do sacramento. A absolvição é real nos 2 casos. E para aí, este é o erro que mantém milhões de católicos presos no ciclo de confissão e recaída. Perdão não é o mesmo que recriação. Perdão apaga a culpa, mas recriação destrói a inclinação. Jesus quer fazer as 2 coisas, mas você precisa pedir as 2 coisas. Quando você suplica apenas por perdão, você recebe apenas perdão. Sai limpo, mas fraco. Sai absolvido, mas com as mesmas tendências, os mesmos gatilhos, as mesmas fraquezas. É como lavar uma roupa suja sem consertá-la. Na próxima vez que você a usar, ela rasgará no mesmo lugar. A súplica da recriação exige que você diga explicitamente: Jesus, não quero apenas ser perdoado, quero ser transformado. Não quero apenas que apagues meu pecado, quero que arranques a raiz dele do meu coração. Recria-me, faz-me novo, dá-me um coração de carne onde há pedra. Santa Faustina insistia neste ponto com veemência. Ela escreveu que Jesus lamentava profundamente quando as almas se contentavam com tão pouco, quando podiam receber tanto. Se você não pede a recriação, você está desperdiçando o poder infinito do sacramento. O 4º erro é a falta de concretude na preparação. Você pratica os 3 passos, mas de forma genérica, vaga, sem especificidade. Contempla a paixão, sem escolher uma cena específica. Confessa ao espelho dizendo meus pecados, sem nomeá-los um por um.
pede transformação, sem identificar qual área específica do seu coração precisa ser recriada. Este erro nasce da preguiça espiritual, a generalidade é cômoda. A especificidade é dolorosa. A diferença está na profundidade da graça que você permite que penetre em sua alma. E essa profundidade não depende do padre. Não depende das circunstâncias. Não depende do tempo disponível. Depende unicamente de como você se preparou antes de entrar. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho. Cada ensinamento é uma chave que abre portas que você nem sabia que existiam. E esta jornada pela preparação mística para a confissão está apenas começando. Aquela visão que Santa Faustina teve no confessionário revela algo que parte o coração de qualquer alma que ama a Cristo. Existe uma verdade dolorosa escondida por trás da sua inquietação espiritual, por trás dessa sensação de que nada muda mesmo depois de tantas confissões. E essa verdade não diz respeito apenas a você. Ela diz respeito ao próprio coração de Jesus. Quando você entra no confessionário sem preparação, quando trata a confissão como um procedimento rápido entre suas obrigações do dia, quando confessa seus pecados com a boca mas não com o coração quebrantado, você não está apenas perdendo uma graça. Você está desperdiçando o sangue precioso que Jesus derramou especificamente para aquele momento de encontro com você. Deixe essa verdade penetrar fundo em sua alma. Cada gota de sangue que escorreu do corpo sagrado de Cristo na cruz foi derramada pensando em você, pensando naquele momento específico em que você se ajoelharia no confessionário. Aquele sangue tem poder infinito de recriação, de transformação total, de ressurreição espiritual, mas a graça de Deus opera na especificidade. Quanto mais preciso você for na identificação da ferida, mais cirúrgica será a cura. Jesus não cura almas em geral. Ele cura você com seu nome, com sua história, com suas chagas particulares. Se você quer experimentar o poder pleno deste método, seja brutalmente específico em cada passo. Escolha a cena exata da paixão que mais se conecta com seu pecado dominante. Nomeie cada pecado com clareza cristalina na confissão antecipada. Identifique a raiz exata que precisa ser arrancada na súplica de recriação. A vagueza espiritual produz resultados vagos. O quinto e último erro é a impaciência com o processo de transformação. Você pratica um método uma vez, faz uma confissão profunda, e espera acordar no dia seguinte completamente livre de todas as tentações, como se a santidade fosse instantânea. Quando a tentação volta, você se desespera, acha que o método não funcionou, que você é um caso perdido, e abandona a prática. Este erro revela a falta de compreensão sobre como Deus opera na alma. A recriação é real, mas é progressiva. Cada confissão bem preparada é uma camada de transformação. Cada encontro sacramental profundo é um degrau a mais na escada da santificação. Jesus prometeu a Santa Faustina que as almas que perseverassem neste método experimentariam liberdade crescente, não liberdade imediata e total. A perseverança é parte essencial do caminho. Se você pratica o método uma vez e desiste na primeira dificuldade, você está tratando a vida espiritual como mágica, não como relacionamento. Mas quando você se aproxima dele com pressa, com superficialidade, com um coração que não se preparou para recebê-lo, é como se você estivesse oferecendo uma esponja suja para absorver o líquido mais precioso do universo. Jesus disse a Santa Faustina palavras que deveriam fazer cada católico parar e repensar toda a sua vida sacramental. Ele disse, e essas são palavras textuais do diário: meu coração se entristece quando vejo almas que tratam minha misericórdia como um remendo rápido, e não como um mergulho transformador. Você percebe a dor contida nessas palavras? O coração de Jesus se entristece, não se irrita, não se fecha, não condena, ele se entristece. É a tristeza de um amor infinito, que quer dar tudo, que quer derramar oceanos de graça, que quer recriar completamente a alma, mas que encontra um coração apressado, distraído, mecânico. É a tristeza de um noivo que preparou um banquete nupcial e vê a noiva chegar correndo, comer um pedaço de pão em pé, e sair sem nem olhar nos seus olhos. A dor de Cristo não é pela sua queda, ele conhece sua fraqueza,
Ele sabe que você é pó. Ele não se surpreende com seus pecados repetidos. A dor de Cristo é pela sua pressa em receber perdão sem querer receber recriação. É pela sua conformidade com uma vida espiritual medíocre, quando ele morreu para lhe dar uma vida de santidade radiante. Cada vez que você sai do confessionário e volta a cair no mesmo pecado na semana seguinte, Jesus não está decepcionado com sua fraqueza. Deus não quer fazer de você um robô santo. Ele quer fazer de você um filho livre que escolhe o bem com força crescente. Estes 5 erros são as pedras no caminho que Jesus revelou a Santa Faustina. Evitá-los é tão importante quanto praticar os passos corretos. Porque de que adianta plantar a semente certa se o solo está cheio de espinhos? De que adianta receber o mapa do tesouro se você caminha na direção oposta? A preparação para uma confissão verdadeiramente transformadora exige não apenas fazer o certo, mas também abandonar o errado. Exige vigilância, honestidade brutal consigo mesmo, e a coragem de descer ao fundo da própria miséria. Agora chegou o momento mais sagrado desta jornada. Você caminhou comigo pelos erros que destroem a graça, pela dor que entristece o coração de Jesus, pelos passos concretos que ele mesmo ensinou. Mas nada disso terá poder transformador, se não for selado com a entrega total da sua alma nas mãos da misericórdia divina. Jesus disse a Santa Faustina que antes de cada sacramento, a alma deve fazer uma consagração específica, um ato de entrega que abre as comportas do céu. Não é uma fórmula mágica, é um grito de reconhecimento da própria miséria e da infinita grandeza da misericórdia. É o momento em que você deixa de ser um espectador da sua própria vida espiritual e se torna protagonista de uma história de recriação. Eu quero convidá-lo agora a fazer uma pausa. Se você está dirigindo, encontre um lugar seguro. Ele está triste porque você não bebeu profundamente da fonte que ele abriu para você. Você molhou os lábios quando ele queria que você mergulhasse completamente. Você pegou uma gota quando ele queria derramar um oceano. Santa Faustina viu isso com clareza dolorosa naquela visão. Ela viu a diferença entre as duas almas. A primeira alma que se preparou contemplando a paixão, que chegou com um coração verdadeiramente contrito, recebeu tudo. Ela foi recriada. Suas vestes foram transformadas de manchadas em brancas como a neve. Mas a segunda alma que confessou com sinceridade, mas sem preparação, recebeu o perdão, mas não a transformação. Ela saiu com as mesmas vestes manchadas, com as mesmas inclinações ao pecado, com a mesma frieza espiritual. E o que causa essa diferença? Não é a gravidade dos pecados. Não é a quantidade de vezes que você caiu. Não é nem mesmo a intensidade do seu arrependimento no momento da confissão. A diferença está na preparação. Está no que você fez nas horas anteriores a entrar no confessionário. Está em como você se dispôs a receber não apenas o perdão, mas a recriação total. Agora o conflito fica claro como cristal. Sua estagnação espiritual, aquela sensação de que você está preso em um ciclo sem fim de pecado, confissão e recaída, não é fraqueza moral. Não é falta de vontade. Não é porque você é pior que os outros católicos. É pobreza de preparação sacramental. É desconhecimento do método que transforma a confissão de um remendo rápido em um mergulho transformador. Se está em movimento, pare. Este não é mais um vídeo para ouvir de passagem. Este é o confessionário da sua alma antes do confessionário sacramental. Este é o momento em que você escolhe se quer apenas informação ou se quer transformação. Vou apresentar a você a oração de preparação para a confissão que Santa Faustina rezava antes de cada sacramento da reconciliação. Ela não inventou essas palavras por devoção pessoal. Jesus as ditou a ela, sílaba por sílaba, como um presente para todas as almas que desejam mergulhar no oceano de misericórdia, não apenas molhar os pés. Faça esta oração comigo agora, em voz alta se possível, ou em silêncio profundo se as circunstâncias não permitirem. Mas faça com o coração totalmente aberto, como se você estivesse diante do próprio Cristo ressuscitado, com as chagas ainda abertas, esperando para derramar seu sangue sobre a sua miséria. Jesus, misericórdia infinita. Eu me aproximo do sacramento da tua misericórdia como o mendigo mais miserável se aproxima do Rei mais generoso. Não venho porque sou digno, mas porque sou indigente. Não venho porque mereço, mas porque preciso. Reconheço diante de ti a podridão completa da minha alma. Reconheço que meus pecados causaram cada gota do teu suor de sangue.
Reconheço que minha tibieza cravou cada espinho na tua fronte sagrada. Reconheço que minha repetição obstinada das mesmas quedas abriu mais fundo as feridas das tuas mãos e dos teus pés. Eu não quero mais perdão superficial. Eu não quero mais remendo rápido. Você tem tratado o sangue de Cristo como um desinfetante comum, quando ele é o elixir da imortalidade. Você tem tratado a misericórdia divina como um band-aid espiritual, quando ela é uma cirurgia de coração aberto que pode recriá-lo completamente. E cada vez que você faz isso, cada vez que desperdiça o poder infinito daquele sacramento, por falta de preparação, o coração de Jesus se entristece. Não é condenação o que ele sente. É tristeza de amor. É a dor de quem quer dar tudo, e vê a alma se contentar com migalhas. É o sofrimento de quem morreu para nos dar vida abundante, e nos vê arrastando uma existência espiritual medíocre. Mas preste atenção neste detalhe crucial que Santa Faustina registrou. Jesus não disse que essas almas estavam perdidas. Ele não disse que eram hipócritas ou indignas. Ele apenas se entristeceu porque elas não sabiam, porque ninguém lhes havia ensinado, porque tratavam sua misericórdia de forma superficial por pura ignorância do tesouro infinito que tinham à disposição. Esse é o seu momento de verdade. Você agora sabe. Você agora entende por que suas confissões não têm produzido a transformação que você tanto deseja. Você agora pode escolher se vai continuar entristecendo o coração de Jesus com confissões mecânicas, ou se vai aprender o método que ele mesmo ensinou a Santa Faustina para transformar cada confissão em um verdadeiro renascimento espiritual. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, comente com a palavra reparação. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta da sua estagnação espiritual, que a misericórdia quer jorrar com força transformadora. Eu quero morrer neste confessionário, para ressuscitar revestido da tua própria santidade. Jesus, peço-te não apenas que perdoes meus pecados, mas que arranques pela raiz a inclinação que me faz cair neles. Peço-te não apenas que laves minhas vestes, mas que me revistas com vestes totalmente novas. Peço-te não apenas que cures minhas feridas, mas que recries meu coração à tua imagem. Mergulho agora no oceano da tua misericórdia. Mergulho com toda a minha miséria, com toda a minha vergonha, com toda a minha fraqueza. E confio que quando eu sair deste oceano não serei mais o mesmo. Consagro esta confissão a ti. Consagro minha preparação, minha contrição, minha confissão e minha penitência. Que tudo seja um ato de reparação ao teu coração tão ofendido pela indiferença das almas. Que tudo seja um mergulho profundo, não um banho superficial. Jesus, eu confio em ti, amém. Deixe essas palavras ressoarem dentro de você por alguns segundos. Sinta o peso delas. Sinta a verdade delas. Esta não é apenas uma oração bonita. É uma declaração de guerra contra a mediocridade espiritual. É o momento em que você decide que sua próxima confissão será diferente de todas as anteriores. Santa Faustina escreveu em seu diário que depois de começar a fazer esta oração antes de cada confissão, ela nunca mais saiu do confessionário sem experimentar uma transformação palpável. Ela descreveu a sensação como se tivesse morrido e ressuscitado. As tentações que a assediavam perdiam força. Os pecados que se repetiam começavam a desaparecer. É exatamente no ponto onde você se sente mais fraco, mais cansado de repetir os mesmos ciclos, que Jesus preparou a graça mais poderosa. Porque o coração de Cristo não se move pela sua perfeição, mas pela sua sede verdadeira. E se você chegou até aqui neste vídeo, carregando essa inquietação silenciosa, essa frustração sacramental, saiba que não foi por acaso. Foi a própria misericórdia divina que te trouxe até este momento de virada. Aqui está a verdade que muda tudo. Jesus não deixou você sozinho nessa preparação. Ele não te mostrou o problema sem te oferecer a solução. Porque o coração de Cristo é um coração de Pai, não de juiz distante. E assim como ele revelou a Santa Faustina a dor que sente diante das confissões mecânicas, ele também lhe ensinou o caminho da cura. Um caminho que não é pesado, não é complicado, não exige que você seja um místico avançado ou um teólogo erudito. É um caminho de profundidade, não de duração. De verdade, não de perfeição.
Jesus ensinou a Santa Faustina o que podemos chamar de método divino de preparação sacramental. Um presente misericordioso que qualquer alma pode receber e praticar. Este método não adiciona mais obrigações à sua vida já sobrecarregada. Ele simplesmente te ensina a beber profundamente da fonte que já está aberta diante de você. A diferença entre sair do confessionário com as mesmas vestes manchadas ou revestido de luz branca radiante está nesta preparação. E Jesus prometeu a Faustina que as almas que seguissem esses passos nunca mais sairiam do sacramento da reconciliação da mesma forma. A frieza dava lugar a um fogo interior que ela mal conseguia conter. E Jesus lhe disse que esta mesma graça está disponível para toda alma que se aproximar do sacramento com esta disposição de coração. Não é privilégio de místicos. É direito de todo batizado que escolhe levar a sério a misericórdia divina. Agora eu preciso saber se esta oração tocou o seu coração. Preciso saber se você está disposto a torná-la parte da sua vida espiritual. Preciso saber se você quer sair do ciclo de confissões superficiais e entrar na dinâmica de recriação que Jesus oferece. Se esta oração expressa o verdadeiro desejo do seu coração, se você quer que ela fique gravada na sua alma como um selo de fogo, escreva nos comentários agora mesmo a frase central desta consagração. Escreva com suas próprias mãos, para que fique registrado como um compromisso eterno. Escreva: Jesus, eu não quero mais perdão superficial, quero morrer para ressuscitar. Escreva essa frase nos comentários. Não apenas leia e passe adiante. Escreva. Porque quando você escreve, quando você declara publicamente, quando você se compromete diante de outros, algo muda dentro de você. A graça encontra um ponto de ancoragem. O Espírito Santo tem uma porta aberta para trabalhar. Faça isso agora. Pare o vídeo se for necessário. Vá até os comentários e escreva essa frase. Deixe que ela seja a ponte entre este momento de revelação e sua próxima confissão transformadora. Deixe que ela seja o marco que separa o católico que você era do santo que você está se tornando. Porque estariam preparadas para receber não apenas perdão, mas recriação total. Pense nisso por um momento. Recriação total. Não um remendo, não um alívio temporário. Não apenas o apagar de uma dívida, mas uma recriação da sua alma, como se você estivesse sendo formado novamente pelas mãos do oleiro divino. Esta é a promessa que Jesus fez. E ele não promete o que não pode cumprir. A esperança que você procurava está aqui. Sua próxima confissão pode ser o marco divisor entre o católico que pratica e o santo que se transforma. Entre a alma que recebe perdão e a alma que experimenta a ressurreição. Entre viver na mornidão espiritual e arder no fogo do amor divino. Tudo depende não da gravidade dos seus pecados, não da quantidade de vezes que você caiu, mas da profundidade com que você se prepara para mergulhar no oceano de misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina algo que deveria fazer seu coração saltar de esperança. Ele disse que quando uma alma se aproxima da confissão verdadeiramente preparada, com o coração contrito e quebrantado pela contemplação da sua paixão, ele não apenas perdoa. Ele recria, ele não apenas remove a mancha. Ele tece vestes novas. Ele não apenas apaga o passado, ele gera um futuro diferente. Porque a graça sacramental, quando encontra um coração preparado, não conhece limites. E aqui está o que torna tudo ainda mais belo. Este método não exige horas do seu dia. Não exige que você abandone suas responsabilidades. Não exige que você seja perfeito antes de começar. E quando você escrever, saiba que Jesus está vendo. Saiba que sua misericórdia já começou a jorrar sobre você de forma nova. Saiba que você não está mais sozinho nesta jornada. Você acaba de fazer uma aliança com o oceano infinito da misericórdia divina, e esse oceano nunca abandona quem nele mergulha com confiança total. Você acaba de fazer a oração mais poderosa que pode preceder uma confissão. Você pediu a Jesus não um remendo superficial, mas uma recriação total. Agora permita que eu recapitule o caminho que percorremos juntos, porque cada passo desta jornada foi desenhado pela misericórdia divina, para tirar você da mornidão espiritual e lançá-lo no incêndio transformador do amor de Cristo. Você reconheceu a inquietação, aquela sensação de que algo estava faltando, mesmo praticando fielmente os sacramentos. Você descobriu o segredo que Jesus revelou a Santa Faustina,
que não é a quantidade de pecados confessados que purifica, mas a profundidade da imersão no oceano de misericórdia antes de entrar no confessionário. Você mergulhou na visão mística do dia 22 de fevereiro de 1937, quando Faustina viu Jesus no confessionário com as mãos sangrando, recriando as almas preparadas e apenas perdoando as almas apressadas. Você compreendeu o conflito doloroso. Que cada confissão mecânica desperdiça o sangue precioso que Jesus derramou especificamente para aquele momento de encontro sacramental. Você acolheu a virada de esperança, descobrindo que Jesus não deixou você sozinho, mas ensinou um método divino de preparação que transforma radicalmente o poder da confissão. Ele exige apenas uma coisa: verdade. Verdade diante de Deus. Verdade diante de si mesmo. Verdade sobre suas feridas, suas quedas, suas raízes de pecado. E quando você oferece essa verdade nua ao médico divino, ele pode finalmente operar a cirurgia que sua alma tanto precisa. Pense em quantas vezes você se confessou apenas para cumprir a obrigação. Quantas vezes entrou no confessionário sem ter dedicado um único minuto para olhar verdadeiramente para dentro de si? Quantas vezes listou pecados como quem lista compras de supermercado, sem conexão emocional, sem contrição profunda, sem contemplar o preço que Jesus pagou por cada um daqueles pecados? E então você se perguntava, por que nada mudava? Por que a graça parecia não funcionar em você? Por que outros pareciam experimentar transformações, enquanto você permanecia preso nos mesmos padrões? A resposta não estava na sua falta de fé. Não estava na gravidade dos seus pecados. Estava na pobreza da sua preparação. E agora que você sabe disso, agora que a misericórdia te revelou esse segredo, você tem uma escolha diante de si. Você pode continuar fazendo o que sempre fez e recebendo o que sempre recebeu. Ou você pode aceitar o presente que Jesus está estendendo a você através dos ensinamentos que ele deu a Santa Faustina. O presente de uma preparação que multiplica infinitamente o poder da confissão. Imagine sua próxima confissão. Mas desta vez, imagine-se entrando no confessionário após ter mergulhado verdadeiramente na contemplação da paixão de Cristo. Após ter conectado seus pecados específicos ao sofrimento específico que Jesus experimentou. Você aprendeu os 3 passos sagrados. A hora da paixão interior, onde você contempla Cristo sofrendo pelos seus pecados específicos. A confissão antecipada ao espelho, onde você destrói o orgulho e a vergonha falsa que bloqueiam a graça. E a oração de recriação, que você acabou de fazer, pedindo a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Você foi alertado sobre os erros fatais que esvaziam o sacramento. A prece espiritual, a generalização dos pecados, e a busca apenas de alívio psicológico em vez de transformação mística. E agora você está aqui, no limiar de uma decisão que pode mudar para sempre sua trajetória espiritual. Aqui está o seu desafio de transformação. Nas próximas 24 horas antes da sua próxima confissão, pratique este método completo. Reserve os 15 minutos para contemplar a paixão conectando seus pecados ao sofrimento de Cristo. Confesse em voz alta diante do crucifixo, quebrando toda a superficialidade. Faça a oração de recriação com o coração totalmente aberto, como se estivesse diante de Jesus ressuscitado. E depois, quando você sair do confessionário, observe a diferença. Não apenas na leveza da consciência, mas na força interior contra as tentações, na clareza da mente, na capacidade renovada de amar. Santa Faustina testemunhou que após praticar este método, pecados que a dominavam por anos, simplesmente perderam o poder sobre ela. Não porque ela se tornou mais forte, mas porque Jesus recriou as raízes da sua alma. Esta mesma graça está disponível para você agora. Não como recompensa por mérito, mas como presente da misericórdia infinita para todo aquele que se aproxima com verdade e confiança total. Após ter quebrado o orgulho e a vergonha falsa que bloqueiam a graça, imagine o rio de luz e sangue que Faustina viu jorrando do coração de Jesus, inundando sua alma não parcialmente mas completamente. Porque você preparou o terreno. Porque você cavou fundo. Porque você veio não apenas para receber um remendo rápido, mas para ser recriado. Esta é a virada que você esperava. Esta é a esperança que seu coração ressecado tanto precisava.
Você não está condenado a repetir os mesmos ciclos para sempre. Você não está destinado à mediocridade espiritual. Você não é fraco demais para mudar. Você apenas não conhecia o caminho da preparação profunda. Mas agora conhece. E conhecer a verdade, como disse Jesus, é o que te liberta. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que vive o mesmo ciclo de frustração sacramental? Alguém que confessa os mesmos pecados mês após mês sem experimentar transformação real? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento de esperança. Porque a misericórdia não quer ficar guardada apenas para você. Ela quer transbordar através de você, para alcançar outras almas sedentas. Compartilhe agora. Seja a mão que estende a corda para alguém que está se afogando na mornidão espiritual. Jesus revelou a Santa Faustina um método de preparação que transforma completamente a experiência da confissão. Não é um ritual complicado, não exige horas do seu dia, mas exige verdade absoluta e profundidade de coração. Este método possui 3 passos que devem ser praticados nas 24 horas antes de você entrar no confessionário. Este canal existe para uma missão sagrada: resgatar as verdades místicas que a Igreja sempre guardou, mas que o mundo moderno esqueceu. Cada vídeo é um passo a mais nesta jornada de transformação profunda, de morte do homem velho e nascimento do homem novo. Não são apenas informações sobre a fé, são mapas divinos para a santidade real, extraídos dos diários dos santos, das revelações aprovadas pela Igreja, do tesouro escondido da tradição mística católica. Se você aceita esta missão de transformar radicalmente sua vida sacramental e se tornar uma alma que não apenas recebe perdão, mas experimenta a recriação total, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative as notificações. Porque nossa jornada está apenas começando. Cada semana traremos novas revelações, novos métodos divinos, novos segredos místicos que têm o poder de incendiar sua alma. Lembre-se sempre desta verdade fundamental. Sua alma não foi criada para a mornidão espiritual, para o ciclo interminável de cair e levantar sem nunca avançar de verdade. Você foi criado para o incêndio do amor divino, para a transformação radical que faz de pecadores comuns santos extraordinários. E o caminho está aberto diante de você. Jesus está esperando no confessionário, não apenas com perdão nas mãos, mas com recriação total no coração. Vá até ele preparado, e você nunca mais será o mesmo.